Então, vamos lá, o que eu queria falar para vocês? Assim, eu acho que eu consegui contextualizar de forma geral. No mundo que a gente está vivendo hoje, um mundo bem ansioso, um mundo de muita cobrança, e nós, mulheres, nós nos cobramos demais. De forma geral, as mulheres se cobram muito mais que os homens. Claro que tem homens que se cobram mais, tem homens que se cobram menos, tem mulheres que se cobram mais, se cobram menos, mas de forma geral, nós nos cobramos muito mais do que os homens, muito mais. Então a gente sente muito mais culpa, a gente acha que tudo é responsabilidade nossa, então a gente quer abraçar muito mais, né, as pessoas e as situações, e isso aumenta a nossa carga emocional, sem sombra de dúvida, o que nos deixa mais cansadas e estressadas. Tá, então, boa parte dos nossos problemas, Ju, está querendo dizer que a gente que carrega pra gente? Talvez, tá? Eu acho que a gente potencializa os problemas porque a gente quer resolver tudo de todo mundo. Então, aí já demonstra uma dificuldade de nos mantermos leves, de nos mantermos livres de toda essa cobrança, tá? Se eu pego aquilo que nem é meu, é porque eu já estou me cobrando, então eu já acho que a responsabilidade minha eu tenho que pegar. Então, vou dar um exemplo bobo, assim. Quando eu comecei a trabalhar com meu marido, isso, nossa, muito tempo atrás, acho que em 2009, 2010, eu lembro que meu marido se queixava muito, assim, porque meus funcionários, eles não têm autonomia, não têm iniciativa nenhuma, ficam tudo parado lá, chega cliente, ninguém toma frente, é aquela coisa. Aí eu lembro da situação, assim, nítida. Lá na pastelaria a gente tinha uma cozinha, hoje não é mais, mas era uma cozinha muito grande, e a gente estava encostado na parede bem no fundo da cozinha, bem lá no fundo. Até o balcão de atendimento, eu acho que dava, sei lá, uns 10 metros, 15 metros. Era uma distância grande, assim. E aí, quando entrou um cliente pela porta, o cliente estava caminhando em direção ao balcão e tinha uma atendente no balcão, uma distância de uns 10, 12 metros da gente. O cliente é uma distância de uns 15 metros da gente. Pois ele viu o cliente apontar, chegar perto do balcão, e ele saiu numa velocidade. Ele correu até o cliente, ele atravessou, ele podia, né, correr os 100 metros rasos, ele ganharia. Ele voou, se arremessou até o balcão para atender o cliente. E aí a funcionária que estava ali esperou ele atender. Ok, atendeu tudo. E aí ele voltou e sentou lá e se encostou, a gente estava encostado numa máquina lá no fundo. Viu, se eu não saio correndo para atender, né, ninguém faz nada. E foi engraçado porque eu vi a cena, né? Então eu tava de fora, eu vi aquela cena. E eu não falei nada naquele momento, mas o que eu entendi? Como ele atravessou, não só ele atravessou a cozinha, mas ele atravessou o trabalho da cliente chegando com a atendente, provavelmente aquela atendente ou alguma atendente já tenha falhado em alguns momentos, o que deixou ele inseguro. Aí eu percebi que ele precisou atravessar esse trabalho, esse atendimento, porque ele estava inseguro, né? Que talvez não pudessem atender bem a cliente dele. E aí, como ele estava inseguro, o que ele fez? Ele tomou para ele aquela situação do atendimento. E depois de tomar a situação de atendimento, ele ainda reclamou. Tá vendo como eu tenho que atender? E é o que eu tô falando dessa carga. Ele não precisa atender. Ele podia deixar a pessoa atender. Mas aí, muitas vezes eu ouço isso, eu sei que tu deve ter pensado. Jô, mas se eu deixasse atender, talvez fosse perder a cliente, ou talvez fosse atender mal, fosse atender de cara feia, porque eu vejo isso acontecendo o dia inteiro, então por isso que eu já vou lá e já resolvo. Isso, exatamente. Vocês têm que deixar os funcionários fazer o trabalho deles, porque se eles não fazem o trabalho deles, como eles vão ficar bom? Como alguém fica bom se eu sempre faço por ele? Vou dar um exemplo aleatório agora, mas vai fazer muito sentido. Pensa comigo. Com quantos anos uma criança normalmente caminha? Vou tomar o chimarrão. Com quantos anos uma criança normalmente caminha? 1 ano. Normalmente é por volta de 1 ano, às vezes um pouco menos, às vezes um pouco mais, mas enfim. 1 ano a criança caminha, certo? Então, se eu pegar essa criança que nasceu e ficar com essa criança 100% do tempo no colo, deitada na cama, deitada no carrinho, e não colocar essa criança no chão, quando for o dia do aniversário dessa criança de 1 ano, a criança que ficou 100% no colo, eu pegar essa criança e soltar no chão com 1 ano, ela caminha, gente? O que vocês acham? 100% do tempo a criança está no colo, na cama, no sofá. A criança não vai pro chão. Quando ela completa 1 aninho, eu boto ela no chão, ela sai caminhando. Claro que não. Óbvio que não. Óbvio que não. Aposto que tu acertou essa pergunta, né? É claro que as crianças não caminham com 1 ano porque elas fizeram 1 ano. Elas caminham com 1 ano porque elas passam por todo um processo que normalmente termina ao longo de 1 ano. Esse processo às vezes pode ser mais curto e às vezes pode ser mais comprido, vai depender
de como que é esse processo para a criança. O que faz a criança caminhar não é a idade, é o treino. O que faz o teu funcionário atender bem não é o tempo de casa, é o treino. O que faz ele atender bem não é a experiência que ele teve lá na rua, mas é o treino atendendo dentro da tua empresa, com a cultura da tua empresa, os clientes da tua empresa. O que faz ele ter autonomia é ele ter liberdade para poder caminhar, para poder se exercitar, para poder engatinhar, igual a criança. Se eu não dou liberdade para a criança e cerco ela não vai caminhar, ela não vai experimentar. E é igual o funcionário. Aí, quando a criança chega com 1 ano de idade, eu digo, olha só, essa criança tem um problema. Essa criança nitidamente não caminha. Aí eu pergunto para vocês, o problema é da criança ou o problema é dos pais que cercaram ela e não deixaram ela caminhar? O assunto nem era sobre isso, mas agora eu já trago essa reflexão para vocês. Quando os funcionários não têm autonomia, não têm iniciativa, é por culpa deles ou é por culpa de você, empresário? Eu chutaria que a culpa maior é tua. Eu diria que 90% das empresas, 98% das empresas que eu atendo, quando tem problema de falta de iniciativa, tem a ver com a empresária que é centralizadora. Talvez não com todo mundo, porque a centralização tem a ver com confiança. Se eu não confio, se eu não me sinto segura, eu tendo a controlar mais. Então, pessoas que geram mais insegurança na gente, a gente tende a não deixar a pessoa fazer muito. E aí a gente trava. E aí esse é o ponto que eu quero chegar. Se eu não me sinto segura com aquela pessoa específica, eu não chego para a pessoa e digo assim, fulana, olha só, eu não me sinto segura ainda com o teu jeito, então eu preciso te treinar melhor. Não, a gente acha que a gente tem que confiar nas pessoas e dizer que confia, apesar de eu me sentir insegura, de eu achar ainda que eu não posso confiar nela. Então, o meu comportamento é de centralização, de controle do outro. Mas, na minha cabeça, eu digo, não, eu super confio, eu super dou espaço. Então, na verdade, eu estou disfarçando um sentimento que é de insegurança, porque eu penso, né, eu aprendi desde pequenininha que eu não posso ser insegura. Então, eu disfarço o sentimento da insegurança, acho que ninguém está vendo isso, mas eu me torno controladora, ou seja, está todo mundo vendo isso. E aí eu me torno controladora, o meu funcionário acaba não conseguindo aprender, porque eu controlo demais, ele aprende pouco, reforça a minha insegurança, porque ele vai errar mais. Então, é um círculo vicioso. E aí, se esse funcionário vem e me diz assim, porque aí quando tu cansa, porque chega uma hora que a gente cansa de controlar, né? A gente tá esgotado. A gente chega e cobra da pessoa aqui. Tá, mas por que tu não faz isso? E aí a pessoa, eu não faço porque eu não tenho espaço. Ah, pronto. A gente vira uns bichos. A gente vira um animal feroz, assim. Claro, tem gente que não vai reagir assim, mas de forma geral, quando a gente tá no nosso cansaço, limite, no nosso esgotamento, se alguém fala algo pra gente, retruca a gente, justifica algo, a gente se levanta, porque a gente pensa, poxa, eu já tô todo esse tempo tendo que, né, suportar essa pessoa aqui dentro que não traz resultado. Ela ainda vem me questionar, aí vem assim a arrogância, vem a prepotência, vem o lado feroz. Gente, não tô falando que todo mundo lida assim, isso é um dos tipos de defesa que a gente traz lá da nossa casa, lá da nossa infância, quando a gente era pequenininho. E não tem nada de errado nós termos defesas. O problema é a gente não ter controle de quando a gente pode ou não usar as defesas, tá? Aí a gente retruca a criança, não pode fazer birra. Mas esse é o momento de raiva, que a gente faz de conta que não tá sentindo. É um momento de birra nosso. E sim, a gente se descontrola. Ok, a gente não vai ter controle 100%, né, da nossa, digamos assim, dos nossos impulsos mais emocionais, mas a gente precisa treinar esse controle. Então, se a gente tem explosões a cada, sei lá, 3 dias, que a gente controle para ter a cada 2 dias, 2,8, 2 dias e meio. Então, a gente precisa ir controlando esses impulsos de querer explodir. Porque muito provavelmente o que a pessoa está nos trazendo é verdade. Se não é a verdade absoluta, é a verdade dela. E a verdade dela, pode ter certeza, sempre tem algo que a gente motivou ela a achar aqui. Sempre. O que eu queria dizer, né? Quando um funcionário vem e nos cobra, nos questiona, ou justifica a atitude dele que não é a melhor atitude. Vou dar um exemplo. Um funcionário não atinge meta nenhuma, não está indo bem, não está tendo um bom desempenho. Quando eu vou lá e cobro esse funcionário, mesmo que seja da melhor maneira, a tendência do ser humano vamos lembrar, todos temos dificuldades emocionais. Quando a gente toca em algo que machuca a gente tende a se defender. Funcionários, eu vou falar funcionários não para menosprezar, tá? Mas pessoas com
maturidade emocional tendem a progredir menos. Deixa eu tentar melhorar a minha fala. Eu não quero que soe algo ruim, mas é bem de fato o que acontece. Pode parecer que não, mas o que nos torna prósperos não necessariamente de dinheiro, mas prósperos de resultado, de satisfação, de buscar aquilo que a gente acredita que é o que vai nos fazer bem. Quando a gente se mantém nesse movimento de busca, a gente precisa ter cada vez mais controle emocional. Quanto menos controle eu tenho, mais eu justifico, mais eu me defendo, menos eu progrido.